Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos começar mais essa reflexão mariológica, adentrando ao conhecimento dessa mariologia bíblica, onde essa fonte mariológica, que é a Sagrada Escritura, nos traz muitos elementos para a reflexão sobre Nossa Senhora. Na Sagrada Escritura nós temos elementos prefigurativos e elementos explícitos. Por exemplo, nos Sagrados Evangelhos, que nós temos ali explicitamente falando sobre a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Mas nós temos também, em alguns lugares, alguns elementos implícitos, onde a figura da Virgem Maria ela nos é apresentada de uma forma simbólica, de uma forma alegórica. Por isso que, diante dessa interpretação bíblica, antes de adentrar nos textos sagrados, nós precisamos perceber que existem três formas de interpretar ou de refletir sobre essas passagens da Sagrada Escritura. Não só na Mariologia, mas também em todas as outras cadeiras teológicas. Mas essas três formas, elas nos ajudam a perceber aquilo que é uma mensagem explícita, ou aquilo que nós chamamos de objetiva, ou aquilo que é uma prefiguração, onde nós encontramos essas prefigurações através em formas comparativas ou acomodativas. Então essas três formas de interpretação são bem importantes para que nós possamos aprender a contemplar no texto sagrado os mistérios que estamos tentando aprofundar. Por isso nós temos essas três formas de interpretação. A objetiva, que em geral é aquilo que traz a figura daquilo que nós estamos estudando de forma explícita, e a comparativa e a acomodativa, que são formas implícitas, onde ali dentro daquelas imagens, daquelas alegorias, nós encontramos como que a figura ou, é claro, imagens da figura daquilo que nós estamos estudando. Nesse caso, da Virgem Maria. Por isso nós vemos como que, por exemplo, na interpretação comparativa, nós fazemos muito essa interpretação diante das santas mulheres do Antigo Testamento, onde nós vemos na figura de algumas mulheres a figura da Virgem Maria. Isso é bem interessante porque nós vamos adentrando nessas figuras e percebendo algumas virtudes dessas mulheres que são comparadas às virtudes de Nossa Senhora. Por isso que nós comparamos, fazemos essa interpretação comparativa. Depois nós temos uma interpretação acomodativa. Essa interpretação acomodativa ou alusiva, ela nos proporciona a pegar alguns elementos de acontecimentos do Antigo Testamento e fazer essa acomodação com a Virgem Maria. Assim fizeram os grandes teólogos, quando encontraram na figura da Arca da Aliança essa acomodação na Virgem Maria, por conta de alguns elementos simbólicos que ali naquela passagem do livro do Êxodo existem e, naturalmente, nos ajuda a compreender algumas realidades mariológicas. Assim, nós precisamos entender essas três formas de interpretação. Uma que é objetiva, a outra que é mais implícita. E dentro dessa interpretação implícita, nós temos a comparativa e a acomodativa. Diante também dessa comparação e dessa objetividade, nós também temos aí um segundo ponto que nos é caro refletir, porque dentro do estudo da Mariologia, nós vamos adentrar em textos tanto inspirados quanto textos também apócrifos. E precisamos aprender a discernir o que significa um do outro. Porque o texto inspirado é aquele que nós reconhecemos como inspirados por Deus, ao hagiógrafo, ao escritor sagrado, onde ele ali relata tudo aquilo que é necessário para a nossa fé.
e naturalmente traz ali aquilo que é uma consonância entre os outros textos sagrados. Porque Deus, ele, quando inspira o autor sagrado, ele inspira o autor sagrado diante de um contexto, diante de uma totalidade do próprio texto sagrado, dos outros textos sagrados. Depois nós temos também uma literatura apócrifa. Essa literatura apócrifa, em geral, ela vem sendo composta a partir do segundo século, em geral, mas é uma literatura que ela vai gerando uma interpretação sobre a realidade muito fantasiosa. É por isso que nós encontramos alguns textos apócrifos que falam sobre a Virgem Maria, mas esses textos que também eles não são considerados inspirados porque, em geral, eles trazem alguma espécie de fantasia, alguma espécie de realidade que não condiz com aquilo que são os fatos. E, naturalmente, esses textos apócrifos, em sua maioria, eles contradizem em algum ponto da Sagrada Escritura, daquilo que é a revelação de Deus. Por isso que nós precisamos realmente ter esse cuidado de ler os livros apócrifos e precisamos ter essa consciência, porque o livro apócrifo ele tem um valor histórico, porque ele é um fruto de um tempo. Por isso que nós, por exemplo, encontramos os nomes dos pais de Nossa Senhora, São Tana e São Joaquim, num livro apócrifo. Assim também nós encontramos algumas histórias vinculadas à Virgem Maria nos livros apócrifos, como uma tradição muito antiga que diz que Maria teria, na idade de 3 anos, teria sido levada ao templo e nessa idade de 3 anos ela teria feito uma consagração da sua virgindade a Deus, uma consagração de si mesma a Deus no templo. Até essa história, o próprio São Bernardo de Claraval, em um dos seus sermões, ele vai relatar essa história. Mas veja que é um dado de um livro apócrifo, onde existe um valor histórico, mas nós não podemos levar esse livro, esse texto, como um texto sagrado, com valor inspirado. Por isso que precisamos ter muitas ressalvas em pegar alguns elementos desses textos para usar diante daquilo que é a nossa devoção. Podemos pegar algumas coisas que são mais concretas, como os nomes, dos pais da Virgem Maria, porque são coisas concretas e isso não muda e não interfere em nada na revelação divina. Mas temos que ter alguns cuidados diante de algumas outras realidades para que a gente não caia em nenhum erro. Tendo em vista esse primeiro ponto da nossa reflexão sobre as formas de interpretação e também sobre essa realidade dos textos inspirados, nós vamos adentrar agora na meditação sobre Maria na Sagrada Escritura, na Bíblia, onde nós vamos ir adentrando no conhecimento de cada bloco aí do texto sagrado, onde nós vamos adentrando nesse conhecimento dessas imagens, desses símbolos, dessas alegorias que no Antigo Testamento Maria ali é simbolizada, para que assim a gente possa também depois, na segunda parte, que é a meditação sobre o texto sagrado do Novo Testamento, nós possamos também ali entender como que esses evangelistas, eles souberam como que pegar aqueles elementos mariológicos da antiguidade para vincular a Virgem Maria no Novo Testamento. Assim nós vamos, primeiramente, refletir sobre a Mariologia no Pentateuco. No Pentateuco nós encontramos uma Mariologia muito comparativa, onde nós vamos ali sempre entendendo a figura de algumas mulheres em comparação com os mistérios de Cristo. Como também isso é muito importante, porque em Maria nada pode estar desvinculado, assim, as coisas não podem estar desvinculadas da figura de Cristo, da cristologia. Por isso nós vemos lá
no livro do Pentateuco, né, a figura de Eva, mesmo Eva tendo pecado, Eva é uma figura mariológica, como nós vemos lá no proto-evangelho, no Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos ali como que Deus, falando dessa mulher, da serpente, falando da descendência dela, isso aqui é como uma prefiguração. O texto sagrado em si, ele fala de Eva, fala dessa descendência de Eva, fala da serpente, mas de forma prefigurativa que nós temos o primeiro anúncio da salvação, onde nós encontramos já aqui essa figura mariológica, que Eva já não é mais aquela do pecado, Maria é a nova Eva. Por isso que Deus ele diz lá no capítulo 3 do Gênesis, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então veja que aí essa inimizade ela significa o quê? Um distanciamento entre a mulher e a serpente. Isso significa que Maria é essa nova Eva, porque não há amizade entre Maria e a serpente. Não há proximidade entre essas duas figuras. Então nós temos, por isso que nós chamamos Maria dessa a nova Eva. E também esse termo nova Eva, ele está fundamentado também naquilo que São Paulo vai falar sobre Jesus Cristo, onde chama Jesus Cristo do novo Adão. Assim como Jesus é o novo Adão, Maria é essa nova Eva. Assim como Jesus Cristo é aquele que dele sai toda nova humanidade, Maria é essa que é a mãe da nova humanidade. Então nós temos aí esses elementos, né, simbólicos, onde nos ajudam a contemplar essa prefiguração mariológica na pessoa de Eva. Depois ainda no livro do Gênesis nós temos a figura de Sara, Sara, a esposa de Abraão. Aqui também nós temos uma figura mariológica muito bela, porque se nós olharmos até no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 15, nós vamos ver aqui uma passagem muito parecida com a passagem da anunciação do anjo a Maria. Porque nós vemos que nessa passagem do capítulo 18, versículo 1 a 15, percebemos que alguns anjos, 3 anjos, eles vão ir ao encontro de Abraão. E esses anjos, eles vão como que anunciar o nascimento de Isaac. Mas se nós olharmos no texto, Sara, ela vai rir, ela não vai acreditar nessa obra de Deus na vida deles. E, naturalmente, totalmente diferente daquilo que aconteceu com a Virgem Maria, porque Maria não duvida, Maria, ela confia. E assim nós vemos, né, como que é importante fazermos essas comparações. Uma outra comparação também que nos traz, né, vinculada a Cristo, que nos traz a figura de Sara como realmente uma prefiguração mariológica, é a figura de Abraão e de Isaac. Abraão, a imagem do pai, aquele que sacrifica, envia o seu filho para o sacrifício. Isaac, a imagem de Cristo. Então, se Abraão é a imagem do pai, Isaac, imagem do filho, a esposa de Abraão tem que ser necessariamente uma figura mariológica. E assim nós vamos vendo como que é importante essa reflexão, né? E esse desdobramento, podemos dizer assim, dessas figuras da interpretação do texto sagrado. Por isso que nós precisamos entender essas formas de interpretação objetivas, acomodativas e comparativa. Depois temos também, ainda no Pentateuco, a figura de Rebeca, lá em Gênesis 25. Rebeca é a esposa de Isaac. E Rebeca também é uma figura mariológica. São Luís Maria Grion de Montfort, ele usa a figura de Rebeca como uma figura mariológica no Tratado da Verdadeira Devoção. E o que ele quer dizer com essa figura lá no Tratado da Verdadeira Devoção? Ele vai usar essa figura mariológica de uma forma muito interessante, porque ele vai falar o quê? Ele vai falar que Rebeca é aquela que resguarda a bênção para os seus filhos, para aqueles fiéis. E assim nós vemos também, né, como que Rebeca, que é a mãe do povo eleito, né, a mãe de Jacó. Jacó que recebeu a bênção por intercessão de Rebeca.
Jacó, que é esse pai das 12 tribos de Israel. Assim também, Jesus, como esse grande patriarca das 12 tribos, dos 12 apóstolos, Maria é essa, né, que é a mãe do patriarca. Então, Rebeca é uma imagem mariológica. Assim também nós temos muitas outras imagens mariológicas no livro do Êxodo, no livro nos outros livros, né, também dos Números, Levíticos. São imagens que nos ajudam a refletir sobre essa figura de Maria. É interessante que no nosso santuário nacional, no santuário de Aparecida, quando nós vamos lá onde está a imagem de Nossa Senhora, a imagem milagrosa, nós vemos do lado um paredão como que com os ícones azuis, assim. Então, quando nós contemplamos aquele paredão, nós vamos vendo ali várias figuras de algumas mulheres. E essas são as santas mulheres do Antigo Testamento. Essas imagens mariológicas que nos ajudam aí também a contemplar o mistério cristológico. Por exemplo, no livro do Êxodo, uma figura mariológica é a filha do faraó. Porque a filha do faraó é aquela que recebe Moisés, tira Moisés ali do cesto das águas, né? E ela dá um nome a Moisés. Moisés é esse que tem essa intimidade, é aquele que é o libertador do povo eleito. Jesus é o libertador do povo eleito. Maria é essa mãe do libertador, do próprio Cristo. Então nós vemos como que a gente faz essa comparação com essas figuras e alcançamos, diante de alguma virtude ou de algum fato, de alguma realidade própria da vida daquelas figuras, nós encontramos ali também essa comparação com a Virgem Maria. Um outro texto, né, agora de uma forma mais acomodativa, do livro, né, do Êxodo, é o texto lá do capítulo 25, versículo 10 a 22. Ali nós temos uma passagem que depois vale a pena, né, pegar para ler, que é a passagem que fala sobre a construção da Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma imagem mariológica vinculada à Imaculada Conceição. Por isso que nós vemos como que nessa passagem vai dizer ali, né? Farás uma arca de madeira de acácia com 125 centímetros de comprimento por 75 de largura e 75 de altura. Revestirás a arca de ouro puro por dentro e por fora. E aí nós vemos como que o próprio Deus, ele prepara, ele diz como que tem que ser essa Arca da Aliança. Nós vemos como que Deus, ele pede para Moisés revestir a arca de ouro por dentro e por fora. O ouro é o símbolo da divindade. Então, quando nós fazemos essa acomodação da figura da Virgem Maria com a Arca da Aliança, nós estamos refletindo justamente sobre isso, porque Deus, ele como que revestiu Maria por dentro e por fora, né? De ouro, né? De pureza, de santidade, manifestando a divindade, a obra da divindade. Então Maria, né, é pura de corpo e alma. Então nós vemos essas imagens que são bem interessantes. Também nos livros históricos, nesse terceiro ponto da nossa reflexão, nós encontramos também a figura de muitas mulheres. Por exemplo, Débora, como nós vemos ali, né, aquela que foi a juíza, né, aquela que ali, né, como que governava o povo. Assim também Maria é aquela que, quando nós nos consagramos a ela, nós permitimos com que ela nos conduza, ela nos governe. Depois, a mãe de Sansão, que nós não sabemos o nome, mas ali, né, vai dizer a mulher, né, de Manoé, né, que é o pai de Sansão. Nós vemos também Sansão como uma figura cristológica, assim sendo Maria essa figura também, a mãe de Sansão é essa figura mariológica. Depois nós temos, né, Noemi e Ruth, essas duas mulheres, né, uma que ali, né, representa, né, Noemi representa essa figura da justiça, né? Aquela que, mesmo não tendo ninguém por si, quer permitir com que Ruth, né, que era a esposa do seu filho,
vá, né, viver a sua vida, volte para a sua família. E aí nós vemos como que Noemi é essa imagem, né, da justiça. Assim como Ruth é uma imagem mariológica também, que é uma imagem da fidelidade. Porque Ruth, ela quis não abandonar Noemi para ser também ali, né, uma causa como que de salvação, ou ali, né, para que Noemi não ficasse sozinha. Aí nós temos também, né, a figura de Ana, que é a mãe de Samuel. Aí em 1 Samuel, versículo 1, de 1, depois 1 seguinte, depois nós temos o 1 Samuel 25 também, versículo 3, que fala sobre Abigail. Abigail é essa mulher que é a intercessora, porque o seu marido ele vai destratar o rei Davi. E o rei Davi vai ir ao encontro daquela casa para destruí-la. E Abigail, sabendo que Davi está vindo para destruí-los, ela vai à frente, faz um grande banquete, leva bolos e frutas e tudo mais para interceder contra aquela desgraça que poderia cair sobre a sua família. Depois nós temos a figura de Judite, também a figura de Esther, né, que vai ser a grande rainha da antiguidade também, essa figura mariológica. Então nós temos aí como que essas figuras, né, comparativas, onde nós vamos aprendendo a discernir e a contemplar em cada uma dessas figuras uma virtude específica de Nossa Senhora, uma virtude específica da Virgem Maria. Depois nós temos também, na literatura sapiencial, também algumas realidades que aí são manifestas de formas acomodativa. Por exemplo, temos lá no Livro da Sabedoria. O Livro da Sabedoria nos traz algo bem interessante, Sabedoria 7, capítulo 7, versículo 25 e 26, vai dizer assim, né? Pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento e atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Então veja como que aqui há uma menção, né, a essa figura da sabedoria. Depois vai dizer, ela é o sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela, e ela é reflexo da luz eterna, espelho sem mancha do poder de Deus, imagem da sua bondade. Veja que Jesus, como essa luz eterna, ela é o reflexo. Nada de impuro pode introduzir-se nela. O pecado não pode introduzir-se em Maria. Depois, ela é espelho sem mancha do poder de Deus, imagem de sua bondade. Em Maria se conserva a imagem e semelhança da qual o ser humano foi criado. Então nós vemos aí como que, de forma acomodativa, nós conseguimos perceber fazer essa acomodação nesse texto sagrado, percebendo aí a figura de Cristo implícita no texto e, naturalmente, essa relação de Cristo com a Virgem Maria. Também no livro do Eclesiástico, capítulo 24, temos também aí uma outra passagem bem interessante. Então, no capítulo 24, versículo 24 e 25, vai dizer assim: sou a mãe do belo amor e do temor, do conhecimento e da santa esperança. Em mim está toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança de vida e de virtude. Então nós vemos aí como que essa proclamação, eu sou a mãe do belo amor. O belo amor é o próprio Cristo, né? Porque é Ele que é o amor encarnado. O amor de Deus que veio a essa terra para realizar a grande obra de amor da humanidade, que é, sim, a obra de salvação, o sacrifício na cruz. Essa é a grande obra do amor de Deus para cada um de nós. Depois nós temos também, ainda nos livros sapienciais, no livro de Provérbios,
onde nós encontramos no capítulo 8, versículo 19 e 23, 19 a 23, nós temos ali dizendo: meu fruto é melhor do que o ouro, e o ouro fino. Os meus produtos valem mais do que a prata preciosa. Eu ando pelos caminhos da justiça, no meio das sendas do direito, para enriquecer os que me amam e encher os seus tesouros. Aí nós vemos aqui, né, como que essa imagem, né, que mariológica, que vai dizer: o meu fruto é melhor do que o ouro. O fruto de Maria é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Depois, eu ando nos caminhos da justiça e no meio das sendas do direito, porque em Maria há essa justiça original, essa perfeição original, porque nela não há pecado, não há corrupção alguma. E assim nós vemos, né, o próprio texto sagrado que vai falando, né, e relatando algumas realidades bem interessantes para a reflexão. Depois vamos também, né, contemplar o livro do Cântico dos Cânticos, que tem algumas passagens também que são muito belas e nos ajudam a adentrar nesse grande mistério mariológico. Então, logo no capítulo 1, nós vemos aí, no capítulo 1, versículo 8, nós temos: se não sabes, ó mais bela entre as mulheres, vai seguindo as pegadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Então veja aqui, né, uma menção mariológica vinculada também à igreja, vinculada ao bom pastor. Se não sabes, ó mais bela entre as mulheres, vai seguindo as pegadas do rebanho, porque Maria é uma dessas ovelhas também do rebanho, e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores, porque Maria é aquela que vai juntamente, assim como ovelha, seguindo o bom pastor, ela também é aquela que ajuda, auxilia a conduzir também o rebanho. Depois nós temos, né, outra passagem também bem interessante, onde nós vamos contemplar, né, lá no capítulo 2, versículo 16, o meu amado é todo meu e eu sou do meu amado. Então veja que nós temos aqui uma menção a essa pertença. Jesus é todo de Maria, assim como Maria é toda de Jesus também. Depois no capítulo 4, versículo 7, nós também temos a passagem, né? És toda formosa, ó minha amada, e não há mancha em ti. Veja aqui uma menção da Imaculada Conceição. Em Maria não há mancha, ela é toda formosa, né? Toda bela. Depois, uma última passagem dos livros aí sapienciais e poéticos, né? Temos no capítulo 6, versículo 3 e no versículo 10 também. No versículo 3 diz, né? Eu sou para o meu amado e meu amado é para mim, ele que apacenta entre os lírios. Então veja que aqui remetendo-se a Jesus, aquele que apacenta, e aquela que é toda dele, que é a amada, que é a Virgem Maria. E depois o versículo 10 do capítulo 6 do Cântico dos Cânticos, uma passagem muito conhecida, que cantamos até, né, em algumas músicas mariológicas, né? Quem é esta que avança como a aurora, que desponta bela como a lua, incomparável como o sol, terrível como um exército em linha de batalha? Então nós vemos aí essa passagem muito conhecida de nós, né, que remete-se a Maria como a aurora, porque a aurora é aquele primeiro raio de luz antes do sol subir no horizonte. Então Maria é aquela que vem anunciando, como a aurora anunciando a vinda do sol da justiça, do sol divino, que é essa imagem
do próprio Cristo. Então nós vemos aí como que essas imagens elas vão nos ajudando a compreender, né, a figura da Virgem Maria. Depois, no ponto 5 da nossa reflexão de hoje, temos aí uma mariologia nos livros proféticos. E aqui há uma mariologia também muito aprofundada, porque essa mariologia profética ela vai remeter-se sempre à figura do Messias. E, naturalmente, essa figura do Messias vinculada à figura da Virgem Maria. E aí nós temos, né, uma passagem muito conhecida, que é a passagem de Isaías 7, versículo 14. Essa passagem que todos nós conhecemos, que fala sobre a vinda do Messias, o Emanuel. E ali o texto sagrado vai dizer: pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e darás à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Ele vai comer coalhada e mel até que aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem. Veja que o próprio São Mateus ele vai relatar essa passagem no Evangelho. Por quê? Porque na compreensão daquele povo, Maria é essa que cumpre essa profecia, porque ela traz o Filho de Deus ao mundo, o Emanuel, aquele que é Deus presente conosco sempre, como ele mesmo diz no final do Evangelho de São Mateus: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então, vemos aí como que essas profecias, elas vão realmente nos embasar, né, e nos dar, né, fundamento aí teológico para essa grande obra de Deus na vida da humanidade. Depois temos também no capítulo 61 da profecia de Isaías, 61, versículo 10 e 11, nós temos aí também uma passagem que é muito interessante, que remete-se àquele que é o Magnífica de Nossa Senhora, muito parecida, com alguns artigos bem parecidos. E o texto vai dizer assim: o Senhor é minha grande alegria, meu espírito está em festa pelo meu Deus, pois ele me vestiu de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, qual noivo com joias no turbante, qual noiva recoberta de adornos, tal como a terra faz surgir nova planta, canteiro onde germinam as sementes. Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça, que será seu louvor por todas as nações. Então veja, o início desse texto é muito parecido com o Magnífica da Virgem Maria, no capítulo lá no início do Evangelho de São Lucas. Então nós vemos como que Maria, ela é aí, né, como que conhecia a palavra de Deus, até porque esse Magnífica de Nossa Senhora também aparenta muito com o Magnífica de Ana, mãe de Samuel. Assim nós vemos, né, como que aqui nós temos essas menções proféticas. Depois nós temos também a profecia de Miqueias. Miqueias ele vai também trazer, né, São Mateus ele vai citar a profecia de Miqueias também. E, então Miqueias ele vai falar, né, sobre o lugar que o Messias deveria nascer. Miqueias vai dizer, né, lá no capítulo 5, versículo 1 e 2: mas tu, Belém de Éfrata, pequenina entre as aldeias de Judá, de ti é que sairá para mim aquele que há de ser o governante de Israel, sua origem antiga, de épocas remotas. Por isso Deus os abandonará até o momento em que der à luz aquela que deve dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Então nós vemos aqui essa menção, né, a Belém. Maria é essa nova Belém. Maria é essa que deveria dar à luz ao Messias. Então, porque Maria é essa que nos traz o pão da vida, a casa do pão. O termo Belém significa isso, né? Casa do pão. Então, Belém, e aqui também essa figura, essa mulher, né, que deveria dar à luz, são figuras mariológicas que nos ajudam realmente a adentrar nesse grande mistério da Virgem Maria. O próprio São Mateus também ele vai relatar essa profecia quando os magos
perguntam aonde que está o rei dos judeus que acabara de nascer. Então ele vai ali, né, como que relatando no Sagrado Evangelho que Herodes pergunta os sábios e eles vão dizer, né, que deveria ser em Belém, que o menino deveria nascer, o rei dos judeus. E naturalmente São Mateus ele vai trazer essa passagem, essa profecia, né, como um cumprimento da profecia em Jesus Cristo. Depois nós temos também a profecia de Sofonias. Sofonias ele também nos traz uma realidade bem interessante e bela. No capítulo 3, versículo 14 e 15, temos uma figura mariológica, onde vai dizer assim: grita de alegria, filha de Sião, canta Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor aboliu a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O rei de Israel é o Senhor, que está no teu meio. Não precisarás mais ter medo de alguma desgraça. Então veja como que aqui nós temos essa figura, né? A filha de Sião. Essa filha de Sião, Sião é o monte onde foi construída a cidade de Jerusalém. Então, filha de Sião significa que é filha de Jerusalém, filha dessa cidade santa. Naturalmente, aqui uma menção à vida eterna, a Jerusalém celeste. E ali vai dizer também, né, o Senhor aboliu a sentença contra ti. Que sentença é essa? É a condenação. Maria, ela não pode ser condenada por conta daquilo que é a sua preservação do pecado original, a não ser que ela pecasse em sua vida, mas como ela não tinha pecado algum, ela não estava inclinada ao erro, mas ela conseguia usar bem a sua liberdade de uma forma tão plena que ela buscava somente o sumo bem, somente aquele que é, sim, né, o sumo bem da sua vida, que é o próprio Deus. Por isso que ali, né, o Senhor aboliu a sentença contra ti, afastou os teus inimigos, como uma menção à passagem lá do Gênesis. O rei de Israel é o Senhor que está no teu meio. Então veja, né? Esse rei de Israel é o Senhor que está no teu meio. É claro, no meio da família de Nazaré, mas também no meio dela mesmo, porque ela trouxe no seu ventre o próprio Filho de Deus. Então nós temos aí, né, nos profetas essas imagens mariológicas bem importantes, porque elas têm a ver com a figura do Messias, do Salvador. Também na profecia de Zacarias, a mesma coisa, nós temos aí essa figura também cristológica e mariológica também, onde vai dizer lá, né, muito parecido com o texto de Sofonias, né? Dança de alegria, filha de Sião, vivas filhas de Jerusalém, pois agora teu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele é pobre, vem montando num jumento, num burrico, filhote de jumenta. Veja essa figura cristológica, né? Quando nós celebramos lá no Domingo de Ramos, e onde a gente vai comparando, né, a figura cristológica com a figura mariológica também. Então nós temos aí, né, no Antigo Testamento essa mariologia bíblica. E depois nós vamos, para que nós possamos entender e fundamentar aquela mariologia neotestamentária do Novo Testamento. Porque nós vemos, é claro, na figura de Maria, que ela é relatada de forma objetiva nos Sagrados Evangelhos. Em todos os textos sagrados que falam sobre a Virgem Maria, ela é tratada de forma objetiva. Então nós vemos aí algumas coisas bem importantes, né? Então, uma coisa que a gente precisa compreender, e é claro, a gente vai adentrar mais nesses textos quando a gente for tratar de uma mariologia mais dogmática, mas a gente precisa entender, basicamente, no Novo Testamento, que a mariologia que está impressa nesses textos sagrados do Novo Testamento, elas têm uma vertente importante. Primeiro, São Mateus. São Mateus ele tem a intenção de trazer, é claro, a figura de Maria, mostrando Maria como uma
como mãe de Jesus Cristo. E isso é para também afirmar a verdadeira humanidade de Jesus, porque São Mateus ele tem a intenção de mostrar Jesus, o Filho de Deus, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então nós vemos, logo no início do Sagrado Evangelho, como Mateus ele começa com uma genealogia e termina essa genealogia em Maria. Então Mateus ele está querendo mostrar Maria como a mãe de Jesus. Marcos ele tem uma forma de transmitir a figura de Maria diferente. Ele está querendo mostrar que Jesus ele é verdadeiro homem também. Ele é da origem do povo eleito. Então ele está querendo mostrar que a Mariologia de São Marcos é uma Mariologia vinculada àquilo que são as origens de Jesus Cristo. Então, Maria que dá a carne, o sangue a Jesus Cristo. Jesus que é filho, é da carne de Maria. Então nós temos aí da tribo, aí da tribo do povo eleito. Então nós vemos como que São Marcos ele tem essa intenção. São Lucas ele tem uma intenção mais teológica, podemos dizer assim, diante da Mariologia. Por isso que ele traz os relatos da infância de Jesus, ali da Anunciação. É aquele que mais escreve sobre a Virgem Maria, São Lucas. E São Lucas ele tem esse cuidado de mostrar aquilo que é o grande poder de Deus, o grande mistério de Deus que acontece na vida da Virgem Maria. Mas ele também quer mostrar que Maria ela teve essa atitude de liberdade, de escolha, de se dar totalmente a Deus. Então, em São Lucas nós encontramos uma Mariologia teológica e antropológica, onde nós encontramos essa vertente muito própria diante do poder de Deus que acontece em Maria e diante da correspondência de Maria a Deus. Assim como nós vemos também uma Mariologia eclesial, talvez influenciada por São João, por São Paulo, também no livro dos Atos dos Apóstolos, onde São Lucas ele coloca ali a figura de Maria unida aos apóstolos logo após a ascensão de Jesus, onde o próprio São Lucas ele vai relatar no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, versículo 14, vai dizer assim, todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então nós vemos aqui essa ideia aí também dos irmãos de Jesus. Nós vamos ver isso mais à frente também, quando nós tratarmos do dogma da virgindade perpétua. Então nós vamos falar isso um pouco à frente. Mas veja que São Lucas ele coloca Maria como um membro do corpo de Cristo, dessa que persevera com a igreja. Então isso é bem belo e importante também dentro da Mariologia de São Lucas. Depois, no ponto 7, nós temos aí uma Mariologia paulina. São Paulo é o primeiro que fala sobre a Virgem Maria, lá nesse capítulo 4 e versículo 4 da carta aos Gálatas. Ali, São Paulo está trazendo a figura da Virgem Maria como essa que deu à luz ao Filho de Deus, onde São Paulo vai dizer, quando se completou o tempo previsto, veja, na plenitude dos tempos, quando era o tempo exato que aquele povo era capaz de reconhecer em Jesus o Messias, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Então veja aqui, nascido de mulher, para manifestar essa figura mariológica que é a Virgem Maria. Nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos recebemos a dignidade de filhos. Então veja que aí nós entendemos que Jesus ele veio assumir a nossa condição e quem possibilitou isso foi a Virgem Maria para assumir toda a nossa condição,
para que assim pudesse redimir essa condição, que é a condição humana. Então, em São Paulo, nós temos esse texto sagrado que manifesta essa mariologia, né, com uma vertente cristológica. E depois nos textos de São João. São João ele tem uma mariologia muito específica, que ele vai fazer uma mariologia mais antropológica e eclesiológica, onde ele vai usar o termo mulher. Então, em vários momentos, São João ele vai usar esse termo mulher. E isso não é um termo depreciativo. Ele está querendo fazer uma ligação com a figura de Eva, porque Eva era a mulher por excelência, aquela perfeita. Agora, a mulher por excelência é Maria, porque só em Maria nós encontramos aquilo que é a perfeição da imagem e semelhança de Deus. Então, São João, quando chama ou coloca ali, né, Jesus, né, relata Jesus chamando Maria de mulher, ele está querendo nos chamar a atenção justamente isso, né? Mulher, Maria é mulher no sentido mais pleno da palavra, esse termo mulher, né? Por isso que precisamos usar esse termo sempre em letras maiúsculas, né? Porque Maria é aquela que é a mulher perfeita. Então é bem importante. Isso é claro uma mariologia antropológica em São João. Também nós encontramos uma mariologia eclesiológica lá no final do Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 25, onde nós encontramos aquela passagem onde Jesus vai dizer, né, aliás, vai ser descrito primeiro, né, junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Junto, Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Então nós vemos aí, né, uma mariologia eclesiológica, porque primeiramente, veja que primeiramente Jesus oferece o discípulo à mãe, porque ela tem mais condição de guardar o discípulo. Depois, ele oferece a mãe ao discípulo, porque sendo guardado pela mãe, o discípulo seria capaz também de guardar essa mãe. Então nós vemos aí, né, como que essa união dos membros da igreja faz com que a igreja ela seja forte e realmente guarde o depósito da fé. Nós temos aí nessa passagem justamente isso, essa figura mariológica, né, e o termo mulher ele aparece novamente, né, porque agora Maria é essa mãe do povo eleito, essa mãe da nova humanidade em Cristo. Depois também nós temos no livro do Apocalipse, capítulo 12, onde nós temos aquela imagem também mariológica e eclesiológica, que essa figura de Maria e a igreja no Evangelho, nos textos de São João, essas figuras se confundem muito, ou podemos dizer, talvez, elas se integram, onde quando nós vemos a figura da igreja, nós podemos interpretar como Maria, e quando nós vemos a figura de Maria, interpretar também como figura da igreja. Então, no capítulo 12 do livro do Apocalipse, vai dizer: então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu um sinal no céu, um dragão, um grande dragão avermelhado, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Com a cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. Então nós vemos aqui nessa figura, né, que remete também ao livro do Gênesis, onde nós temos lá como que a serpente, né, e o próprio São João ele vai dizer, né, que o dragão é a antiga serpente, lá no versículo 9 do capítulo 12, ainda do livro do Apocalipse. Ele mesmo vai falar e vai fazer essa menção, né, que o dragão é a antiga serpente. Então nós temos aí essas figuras bem importantes
que remetem, né, àquilo que é a obra de salvação de Deus, aquilo que também vai nos ajudando a aprofundar cada vez mais a figura mariológica. Então nós temos ali, né, essa mulher vestida de sol, o sol, como nós vimos, né, a aurora é Maria, o sol é o símbolo cristológico, né, o sol da justiça, a luz do mundo. Então revestida de sol significa revestida da graça de Deus, que é o próprio Cristo. Tendo a lua debaixo dos pés, a lua tem um simbolismo muito importante na antiguidade, porque a lua é a forma de contar o tempo. Os povos antigos eles contavam o tempo através dos ciclos lunares. Depois, e Maria está sobre essa lua, está sobre a lua, está sobre o tempo. Depois, a cabeça coroada, né, com 12 estrelas, né? O número 12 remete aos apóstolos. Na cabeça, na consciência, né, está essas 12 estrelas, né, que remetem o ensinamento dos apóstolos. Então, por quê? Porque as estrelas no céu elas servem de guia. Assim é a doutrina. A doutrina é aquilo que nos guia. E lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo, se não me engano, 2º, versículo 42, vai dizer, né, que os discípulos ali eles eram assíduos em escutar o ensinamento dos apóstolos. Isso é importante porque a doutrina é aquilo que nos mantém na direção. Então, coroada com 12 estrelas significa isso, né? Coroada com os ensinamentos dos apóstolos, o ensinamento de Cristo, assim, né, dado aos apóstolos. Porque Maria é essa primeira discípula, é essa perfeita discípula, aquela que consegue colocar em prática a palavra, os ensinamentos do próprio Filho em plenitude. Por isso que ela é coroada com essa coroa de 12 estrelas. Mas também essas imagens elas remetem à igreja, porque também, né, a igreja está revestida de sol, né? A igreja é santa, a igreja está sobre o tempo, porque ela é eterna, está caminhando no tempo, mas ela tem a sua realidade triunfante no céu, na eternidade. Ela caminha para a eternidade e ela é assim, né, é guiada e permanece fiel a Cristo, a Deus, através dos ensinamentos dos apóstolos. Por isso nós vamos contemplando, fizemos um apanhado, né, geral sobre algumas passagens da Sagrada Escritura, que nos mostra, né, essa mariologia, né? Então foi uma passagem bem rápida. Depois nós vamos, quando tratarmos dos dogmas, vamos adentrar mais sobre os textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, para que assim a gente possa realmente aprofundar algumas outras realidades mais dogmáticas. Então, essa é a nossa segunda aula de Mariologia Bíblica, onde nós vamos aí cada vez mais aprofundando no conhecimento de Nossa Senhora, para que assim possamos ser, né, bons cristãos, verdadeiros filhos de Deus e verdadeiros filhos de Nossa Senhora, para que possamos fundamentar bem a verdadeira devoção, que realmente tem Cristo sempre em primeiro lugar e Maria como essa medianeira de todas as graças. Se você gostou dessa nossa reflexão, peço, né, que possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para que possa tornar o conhecimento sobre a Virgem Maria cada vez mais conhecido, né? Ative aí as notificações, né, para que não perca as nossas outras aulas, para que assim também a gente possa dar continuidade a esse aprofundamento na Mariologia nesse mês mariano. E também aqueles que quiserem se aprofundar mais ainda, né, adquiram, né, o nosso compêndio de Mariologia, que tem aí na nossa secretaria paroquial, ou também pode entrar em contato conosco, né, através aí dos comentários no YouTube, pode também nos mandar mensagens, ou pode também adquirir no site da Cultor de Livros, que é a editora que imprime essa obra. Então, o Compêndio Mariologia, ele vem aí, né, com tudo aquilo que é necessário conhecer sobre a Virgem Maria. E aqueles que quiserem aprofundar mais ainda, podem estudar através desse compêndio, que é um grande curso de Mariologia e um grande aprofundamento no conhecimento de Nossa Senhora
e, é claro, daquilo que a Igreja nos ensina sobre a Mãe de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.